Olá, tudo bem? Professor Felipe Ori do mapamental.org por aqui, tudo bem com você? Hoje o assunto é leitura. Afinal, por que infelizmente muitas pessoas, quando precisam ler a leitura de um livro ou qualquer outro material, elas têm muita dificuldade de se concentrar na leitura, ou então elas não conseguem reter, memorizar o conteúdo do livro, aquele conteúdo importante para a sua vida pessoal, profissional e para os seus estudos. Ou então, essas pessoas acabam achando que o problema é com elas e que se elas não conseguem memorizar e pronto, e que isso nunca vai mudar, menos ainda vai mudar em suas leituras. Mas o que acontece é que falta processo. Se você seguir um passo a passo, seguir um processo validado para você conseguir reter, se concentrar e memorizar tudo que você precisa durante a sua leitura, você vai colher resultados extraordinários. Então, o que eu quero falar com você nesse vídeo é exatamente sobre isso. Quais são os 5 passos que você precisa aplicar sempre que você for ler a partir de hoje e, consequentemente, você vai conseguir ter mais concentração, vai reter melhor as informações e vai ter uma memorização acima da média e as suas leituras vão se tornar muito mais eficientes. A eficácia das suas leituras vai te surpreender. Vamos lá, então? Eu vou compartilhar com você a minha tela para a gente ver juntos como isso é possível. Vamos lá. O primeiro passo que eu quero, então, só colocar aqui o nosso objetivo, né? O nosso objetivo, ele é aumentar a concentração, memorização e a retenção de informações em nossas leituras, ok? Esse é o nosso objetivo com esses 5 passos que eu vou apresentar aqui para você. O primeiro passo é preparar o ambiente. O ambiente é algo que influencia diretamente em nossos resultados. E não somente nos resultados de nossas leituras, mas resultados em todas as áreas da nossa vida. O ambiente ele é um grande influenciador. Tem um exemplo muito simples disso, ele foge um pouquinho aqui de leitura, mas eu acho que vale a pena a gente conversar sobre ele. O sotaque. Por que uma pessoa que nasce no estado de São Paulo tem um sotaque diferente de quem nasce no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Norte, no Nordeste? Porque ele conviveu naquele ambiente que as pessoas falavam com aquele sotaque. Veja como o ambiente influencia quem nós somos. Começa desde o sotaque que a gente tem, os nossos costumes, até nesse momento da gente se concentrar, da gente memorizar. Então, voltando aqui, como que o ambiente influencia? Ele gera o que eu e o que as pesquisas chamam de distrações externas. Isso aqui a gente tem que estar muito presente, porque influencia diretamente na qualidade das suas leituras, na qualidade da sua concentração. Felipe, quais são essas distrações externas? Vamos lá. São os barulhos, são outras pessoas que elas podem afetar você tanto em nível de ambiente como emocional. Sabe quando às vezes alguma pessoa falou algo para você que te deixou para baixo, você precisava fazer uma atividade importante e você não conseguiu, porque o seu emocional ficou muito presente e acabou com o seu dia? Então isso também influencia, é responsável. Pessoas são responsáveis e as pessoas estão dentro das distrações externas e isso você trabalha na hora de preparar o seu ambiente. Aqui também a gente vai embora, tem vários, tecnologia, então que nem hoje, WhatsApp, Facebook, redes sociais, em geral, influenciam demais. Existem pesquisas já que estão sendo feitas que mostram o quanto as pessoas estão se tornando cada vez menos produtiva. Quando a gente fala menos produtiva, a gente quase que sempre está falando e não conseguir se concentrar para fazer aquilo que tem que ser feito e não conseguir atingir o resultado que deseja. Então, em resumo, preparar o ambiente é você se policiar de todas as distrações externas que podem estar atrapalhando você. No momento que você já toma presença para isso, você já está no nível superior. Muita gente não toma presença. Às vezes ela nem percebe que o ambiente que ela está é nocivo para a sua concentração, para a sua memorização e para a sua leitura. Começa a perceber, então, esses pontos. Os barulhos que te atrapalham, as outras pessoas que atrapalham você, a tecnologia. Você, às vezes, no momento que você está lendo um livro, você acaba pegando e vindo para o WhatsApp, você acaba abrindo rede social. Isso daí detona, por um simples motivo. Toda vez que a gente está se concentrando aqui em algo, toda vez que a gente sai dessa concentração para focar em outra coisa,
o nosso cérebro praticamente ele se reinicia para quando você quiser voltar de novo para se concentrar na sua leitura. É um mito achar que a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O ser humano não foi feito para isso. A gente acha, parece que a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Assistir uma TV e ler um livro. Não, a gente não consegue. É uma ilusão e isso acaba reiniciando esse ciclo do foco a todo momento, consome energia, consome tempo e a qualidade da sua leitura, da sua concentração e do seu poder de memorização vai ser muito menor, vai cair bastante. Então, primeiro passo aqui para você ler de forma eficaz, com mais concentração, mais memorização, preparar o ambiente. Depois, você tem que blindar a sua mente. Você sabia que a gente tem 60 mil pensamentos todos os dias? Exatamente. 60 mil pensamentos todos os dias. E sabe qual que é o problema disso? A maioria deles é negativo. Existem sim os positivos. Mas a maioria, a gente pode pôr aí uns 70, 30. 70% dos pensamentos que nós temos são negativos. Um exemplo disso. Não lê esse livro, você não vai conseguir. Nem tenta estudar esse material. Você é ruim de memória, você é ruim de concentração. Você vai só perder tempo. Então, esses pensamentos, eles destroem a sua produtividade, destroem a sua leitura eficaz. Então, a gente conseguir se blindar a nossa mente contra esses pensamentos. Então, quando a gente fala em blindar a mente, a gente está falando de distrações internas. Que basicamente são nossos pensamentos. Só que aí entra alguma coisa. Há uma diferença entre pensamento e pensar. O pensamento a gente não escolhe. Mas como a gente pensa sobre ele, a gente escolhe. O que isso significa, Felipe? O que isso tem a ver com leitura? Tudo. Imagina você estar lá fazendo uma leitura de um conteúdo importante para você e vem um pensamento negativo ou qualquer outro. Pode ser um pensamento destrutor também. Falou assim, fecha esse livro, vai assistir Netflix. Fecha esse livro, vai ver um WhatsApp. Fecha esse livro, você não vai conseguir, nem adianta você tentar. Veja o poder que o pensamento tem. Mas na hora que você está consciente disso, você vem e pensa. Então, o seu pensamento está aqui, você vem e pensa sobre ele. Peraí, mas eu sou capaz sim. Peraí, não, isso é importante eu ler, eu preciso ler. Então você coloca o seu racional em cima do seu emocional. A maioria dos pensamentos, eles são a nível emocional. O emocional destrói concentração, destrói memorização, destrói a eficiência de uma leitura, a eficácia de uma leitura. Mas na hora que você consegue colocar o racional acima dele, permite com que você tenha muito mais resultados. Então, na próxima vez que você estiver fazendo uma leitura e vir um pensamento que te atrapalha, que gera procrastinação, que desanima você, puxa para o racional e fala, opa, peraí, mas será que é isso mesmo? Será que eu não consigo? Consigo sim, eu sou capaz, eu estou seguindo um método, principalmente se estiver seguindo esses 5 passos. Mas o mais importante de tudo nesse passo é que você tome consciência do que acontece aqui dentro. Ó. A maioria das nossas limitações não estão no nosso ambiente externo, estão no nosso ambiente interno, na nossa mente. Terceiro passo, você fazer uma pré-leitura. Na pré-leitura, você vai escanear um livro. O escaneamento do livro ele leva em torno de 10 minutos para um livro aí de 300 páginas. É algo muito rápido de ser feito. Você nem pode demorar muito nesse escaneamento, porque ele é uma pré-leitura. Ele vai preparar a sua mente para na hora que você fizer a leitura ativa, que é o próximo passo, você consiga fazer isso com eficiência. Tem algo poderosíssimo no nosso cérebro, que é quando a gente consegue inserir informação. Então, a gente está recebendo a informação pela nossa visão. Normalmente, o que acontece? Processa no nosso córtex pré-frontal, que é o racional nosso, para depois isso vir para a nossa memória de longo prazo. O escaneamento, a gente pula o nosso racional, recebe a informação pela visão, ele vem direto para o nosso subconsciente para trabalhar a nossa memória de longo prazo. Como isso funciona na prática? Você vai pegar o livro, você vai passar os olhos os principais pontos dele. Então são os negritos, são as imagens, as gravuras. Você vai passar isso rapidamente. Existe técnica mais aprofundada para você fazer isso. Mas aqui eu estou só querendo já te dar essa direção, ok? Eu não vou me aprofundar muito até pelo nosso tempo aqui que a gente tem disponível. Mas basicamente na pré-leitura, você vai
preparar o seu subconsciente para na hora que você for fazer a leitura ativa, aquela informação já ser familiar para o seu cérebro. Esse é o grande ponto aqui da pré-leitura. Isso a nível neurológico. A neurociência comprova que isso é possível. Você consegue instalar informações no seu subconsciente sem passar pelo seu consciente. Isso significa que, durante a pré-leitura, parece que você não está entendendo nada. Mas esse é o objetivo. Você não vai ler de forma linear, palavra por palavra. Seu cérebro vai captar imagens do livro para aquilo ficar guardado no seu subconsciente. E na hora que a gente chegar aqui no momento da leitura ativa, você vai... leitura ativa. Você vai conseguir fazer ela com maior eficiência, porque o seu subconsciente, a sua mente, ela já está preparada, ela já está familiar com aquele conteúdo do livro. Apesar de que conscientemente você nem perceba isso. Olha o poder. Aqui uma breve história é a questão da importância de afiar o machado. O bom lenhador, ele afia o machado antes mesmo de começar a derrubar uma árvore. É exatamente isso que a gente está conversando aqui. O objetivo nosso é ter uma leitura com mais concentração, memorização e reter melhores informações. Então a gente tem que vir preparar o ambiente, tem que blindar a nossa mente, tem que fazer a pré-leitura. É tudo muito rápido, ok? O ambiente com a mente você não leva 2, 3 minutos. A pré-leitura você leva aí 10 minutinhos. Agora, na leitura ativa, é aquele momento que você vai realmente ler o livro. Olha o erro que a maioria das pessoas cometem. Elas chegam direto nesse ponto. E ainda assim o fazem de forma errada. Então aqui, você vai tanto fazer a leitura ativa, como também você vai criar o seu ativo de memorização. Esses 2 pontos você faz aqui. O que é o ativo de memorização? É aqui que você vai transformar um livro inteiro em uma única página. Sim, é possível. Você faz isso por meio do mapa mental. Então, a hora que você faz a leitura completa, usando técnicas também que existe processo para você ler da forma correta no momento que você faz sua leitura ativa. Depois que você faz isso, você vai também criar o seu ativo de memorização, que é o seu mapa mental. Felipe, qual que é a importância desse ativo de memorização? É porque você tem que revisar. Esse é o 5º passo. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, 5º e último passo. Você tem que revisar o seu ativo de memorização. Outro erro que a maioria das pessoas cometem. Achar que só leitura basta. Não. Você precisa, o acerto aqui, o correto, é você fazer todo esse processo, fazer sua leitura ativa, criar o seu ativo de memorização e depois você revisar esse ativo. Sabe por quê? Repetição. Repetição. O que acontece? A gente sempre aprendeu com repetição. Por que a gente não vai aprender e memorizar com repetição também durante as nossas leituras? Esse é um erro muito grande que as pessoas cometem. Quer um exemplo disso? Como que você aprendeu a falar? Como que você aprendeu a andar? Como que você aprendeu a dirigir? Como você aprendeu um segundo idioma? Como você aprendeu a tocar uma música? Como você aprendeu algum esporte? Começa a perceber, você sempre aprendeu repetindo. Ninguém aprendeu a falar na primeira vez que tentou. Ninguém aprendeu um segundo idioma na primeira vez que tentou. Ninguém aprendeu a andar de bicicleta, dirigir na primeira vez que tentou. Teve que ter uma repetição para aquilo ser instalado, as estruturas neurais do nosso cérebro serem fortalecidas para garantir aquela memória de longo prazo. E na leitura, no aprendizado, nos estudos, é exatamente assim. Você precisa revisar. Existem maneiras de você revisar da forma correta, porque não seria nada produtivo você, cada vez que revisar, folhear o livro inteiro. Por isso a importância de criar o ativo de memorização. E mesmo a revisão tem que ter um processo certo, aí já também é um conteúdo mais denso para uma outra oportunidade. Mas o que eu quero que você fique presente aqui é a importância da gente seguir os 5 passos. Preparar o ambiente, blindar a mente, fazer uma pré-leitura, fazer a leitura ativa e revisar. A hora que você aplica esses 5 passos, você colhe resultados incríveis. Incríveis mesmo. Agora, eu vou falar com você o seu próximo passo. A gente vai conversar como você pode aplicar em detalhes esses 5 passos da leitura eficaz. Eu tenho um treinamento online que é o Leitura Eficaz. Ele é 100% online, em videoaulas.
E nele eu ensino para você aplicar esses 5 passos, cada um com o seu detalhe. O que você vai fazer? Você vai receber praticamente um mapa para você ter uma leitura eficaz. Então, se você quiser saber mais detalhes desse treinamento, em algum lugar aqui próximo desse vídeo, você encontra o link para você acessar e conferir o Leitura Eficaz. A gente já está com quase 3.000 alunos do treinamento que estão aplicando, estão vendo resultados. Nesse link você, inclusive, consegue ver o depoimento de alguns alunos, ver na prática o Leitura Eficaz gerando resultado na vida das pessoas. Então é isso, um grande abraço e sucesso!